Oi, gente, tudo bom? Eu tô num momento aqui, ó, quebrando vasinhos de fichas na minha cabeça e as fichas estão fazendo assim, ó. Mas isso é bom, porque eu tô tendo a oportunidade de olhar de fora, de olhar com essa visão mais ampla, mais clara e mais transparente as situações marcantes e desafiadoras que eu vivo e que pessoas próximas a mim também. E tenho percebido como podemos ser agentes transformadores das nossas próprias vidas e das situações que nos cercam, de forma muito engajada e ativa, sabe? Eu sempre fui e sou uma questionadora da vida e das situações. Recentemente eu publiquei um vídeo aqui em que eu comentei com vocês sobre o portal que foi pra mim a experiência do parto da Cora. E hoje em dia eu gravaria esse vídeo com algumas palavrinhas diferentes, porque no meio desses meus questionamentos eu cheguei num dado tão importante numa das minhas últimas sessões de terapia, e que foi um desses vasinhos de ficha que quebrou na minha mente. Eu fiz, verdade! Como é que às vezes a gente muda a nossa postura diante de um fato e a gente traz um novo significado pra isso e um novo potencial de descoberta e aprendizado. Nesse vídeo sobre o parto da Cora, eu falei pra vocês sobre a busca do porquê que situações marcantes e desafiadoras acontecem na nossa vida, né? A gente buscar potencialidades e desenvolvimento de virtudes a partir de situações difíceis que a gente vive. Conversando com a minha terapeuta, ela trouxe pra mim: se ao invés de você se perguntar o porquê, a gente começa a olhar pro pra quê das situações que a gente vive. E eu percebi, gente, que a palavra porquê carrega implicitamente um tom de justificativa. É como se eu buscasse uma justificativa para uma situação desafiadora que acontece na minha vida. E nessa busca de justificativa, eu já me coloco mais ou menos num lugar de vítima da vida. Por que que isso foi acontecer comigo? Mas por que que comigo é sempre assim? E se eu mudar a pergunta e me perguntar pra quê? Esse pra quê traz páginas em branco pra mim, uma perspectiva de aprendizado mesmo, de uma ação presente e futura. É como se isso aqui que tá acontecendo agora, esse momento difícil, essa situação que tá encalacrada, contivesse uma possibilidade de algo muito maior vir como aprendizado disso. Pra que eu tô precisando viver isso agora? Pra descobrir o que dentro de mim? Pra me conectar com qual potencial meu que tá escondido em mim e que só essa situação é capaz de aflorar. E essa nova forma de olhar para os eventos, esse novo questionamento do pra quê, me surge aqui como uma esperança muito grande, sabe? Me trouxe um ar de busca mesmo, de perspectiva de um lugar novo. Me fez lembrar uma introdução à comunicação não violenta que eu fui com o Dominique Barter, e que ele falou da origem da palavra incômodo. Incômodo é você se deslocar de um cômodo pro outro. É você sair dessa zona de conforto. E nesse outro lugar, o que temos, mais uma vez? Páginas em branco. Temos uma vida inteira pela frente. Temos uma liberdade que às vezes parece até um pouco opressora. E aí, sabendo disso tudo, pra onde eu vou? Sabendo que os eventos marcantes na nossa vida acontecem pra despertar virtudes, pra que eles acontecem? Pra onde eu vou depois disso? Pra onde isso vai me levar? Eu trago uma outra imagem que eu até já falei sobre ela num outro vídeo que eu publiquei aqui no canal, e que eu fui mexer nesse vídeo, acabei deletando sem querer e o vídeo ficou perdido. Eu aproveito pra trazer então de novo aqui essa imagem, que é da gente estar na vida com uma sensação de um fio que nos conduz. É como se aqui no meio das nossas escápulas, nas nossas costas, a gente tivesse um fio condutor. Esse fio é como se fosse um elástico, que ele tem uma tensão para nos puxar para trás, mas que a gente sabe que a gente na verdade tem que olhar para frente. E esse fio que tá atrás da gente é como se ele fosse uma mera lembrança de quem nós somos, de onde a gente veio. Tanto um lugar recente como
aonde eu tava na semana passada, onde eu tava no ano passado, onde eu tava quando eu nasci, quanto de uma ancestralidade, porque antes da gente veio a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, a nossa tataravó. Então é como se tivéssemos presos, né, ligados a uma história, a tudo o que aconteceu pra nos deixar aqui, onde nós estamos agora, mas que na verdade, na nossa frente temos o que de novo? Páginas em branco. E aí que a minha proposta é, que tal a gente olhar para essas páginas em branco, tendo toda essa consciência do que a precede, com aquela mesma consciência que eu venho trazendo pra vocês há bastante tempo da presença. Agora eu vou falar sobre presença, mas pensando num outro viés, num outro ponto de vista. Então assim, uma situação que eu tenho visto muito acontecer. Pessoas que estão insatisfeitas nos trabalhos, que estão lá no trabalho ou por conta de grana, ou porque escolheram aquilo em determinado momento da vida, mas aquele formato de trabalho já não tá mais fazendo sentido, e aí não sabe se larga tudo e vai buscar outra coisa, mas também tem insegurança de começar do zero. Então, ir pro trabalho já é desgastante, já mexe emocionalmente, já faz com que a gente experimente um lugar de desconforto e de desafio. Essa situação se repetindo todos os dias já vai gerando uma angústia, uma raiva, uma intolerância que vai tomando a gente por completo. Daqui a pouquinho a gente tá tomado por um sentimento que a gente nem sabe direito da onde ele vem. Às vezes a gente não tem nem a clareza de perceber que aquela falta de paciência com o marido, com a filha, tá sendo porque a gente tá trabalhando com algo que não faz mais sentido pra gente. E na verdade o que a gente tá buscando é um sentido. A gente fica tão imerso nesse bololô emocional que isso acaba afetando o nosso mental. A gente passa a não pensar em outra coisa. Ai, tem que ir pra esse trabalho, e aí não quero ir pra esse trabalho, quem me dera ficar em casa hoje. E ai, já não podia ser fim de semana, amanhã. A gente vai ficando estressado. E o que acaba acontecendo? A gente acaba ficando doente, fisicamente. E o que a gente faz? Toma remédio. Acha que uma gripe vem do nada, acha que uma reação gástrica vem por nada. A gente não liga, muitas vezes, as nossas doenças físicas com as nossas questões emocionais, com as nossas questões mentais, e especialmente com a nossa essência espiritual que tá por trás disso tudo, que é quem pode trazer essa presença de estar diante das situações, mas descoladas delas, observando elas, de não ficar repetindo esses movimentos diários. Compreendem? A gente vive muito assim. Às vezes a resposta tá gritando dentro da gente e a gente precisa praticamente produzir uma doença física no nosso corpo pra gente poder parar, ficar de cama, pra quem sabe esvaziar um pouco a nossa mente, sair um pouco daquele lugar diário de conflito, pra falar, nossa, isso tá me deixando mal. Da onde isso vem? Pra que eu tô experimentando essa situação? Esse pra quê, gente, é muito identificar essa essência espiritual que tá por trás desse corpo físico, desse corpo mental e desse corpo emocional que andam juntos, e onde o desequilíbrio de cada um deles mexe tanto com o desequilíbrio de todos os outros. É que eu tenho pensado muito nisso, sabe? Em olhar pra essas experiências, buscar o pra quê e estar presente nessa incerteza, nesse olhar pra vida sem controle, nesse olhar pra vida sem saber de nada, mas sabendo que eu tenho sim a capacidade de adquirir uma consciência, de não estar vivendo a vida de forma identificada com esses transtornos emocionais, e sim querendo deslocar a minha atenção e buscando um pouco mais de clareza. É liberdade demais a gente reconhecer que a gente não tem controle de nada e que a gente só sabe que alguma coisa não tá mais fazendo sentido. Seja essa relação qual for, uma relação de trabalho, ou uma relação amorosa, ou um lugar onde a gente mora, enfim, qualquer situação da nossa vida. Então é isso, gente. Na verdade, eu tô bem reflexiva. Eu tenho pensado nisso cada vez mais na minha vida, nesse fio condutor, sabe? Que me diz sempre de onde eu vim e como é importante a gente olhar pra esses eventos sem um apego, sem deixar eles levarem a gente lá pra trás, sabe? E encarar esse incômodo, a essa não identificação com essas questões emocionais, sabe? A gente ativar uma conexão com o nosso interior, de saber que a gente não é aquela dor, e sim nos transformar em agentes transformadores da nossa própria condição emocional
emocional diante da nossa vida e dos ambientes que nos cercam. Pra mim foi super complexo falar sobre isso agora, que é como se tivesse um cordão embolado desses bem fininhos e que a gente, sabe, começa a clarear e a desembolar e que às vezes a gente vê que ainda tem um pedacinho embolado e fala, ai, não quero mais olhar pra isso. E aí continua vivendo e continua deixando lá no cantinho aquele cordão embolado. Tem que olhar pro bololô, assoprar. Já viram essa mandinga de vó? Assopra e tenta desembolar, que vai mais fácil. Espero que essa reflexão tenha feito sentido pra vocês. Se vocês acharem que alguém vai se beneficiar desse conteúdo e que, putz, aquela minha amiga vai gostar muito de ver esse vídeo, é exatamente o que ela tá vivendo, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, comentem aqui embaixo. Essas reflexões e esses números são super importantes pro canal crescer cada vez mais. Tchau!